que eu anotei quando eu estava saindo de casa, porque eu sentia que ia ter uma pergunta relacionada a isso. Sério mesmo, Hans? Tá sentindo de Deus mesmo? E na realidade a gente tratou isso no face a face. Eu Sim. gostaria de compartilhar. É um programa cristão e tem que ter Bíblia. Sim, isso bora, mesmo. bora pra Com Bíblia. certeza. 2 Samuel, capítulo 11. Você pode repetir só a pergunta? Como podemos amenizar as consequências dos nossos pecados? Antes de amenizar as consequências, a gente pode evitar o pecado. E o texto de 2 Samuel, capítulo 11, para mim, é um dos textos que mais se aplica, principalmente à vida do jovem, né? Eu vou ler rapidamente, tá? Capítulo 11 de 2 Samuel, versículo de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Você entende que a primeira coisa que a gente entende aqui era tempo de guerra e os reis saíam para a guerra. Porém, a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém. A primeira coisa para me evitar o pecado é ficar quando Deus manda eu ir. Porque Olha. não era para Davi estar no palácio, era para Davi estar na guerra. Davi ficou quando era para ele ir. Porque tem algumas situações que a gente enfrenta que Deus está dizendo, vai, sai, evita. Mas a gente insiste em ficar. O primeiro problema de Davi foi isso. Ficou quando Deus mandou ele ir. Segundo, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Segunda coisa, descansar. Davi descansou quando era para guerrear. Você vê que o momento de ociosidade de Davi, que ele fosse conduzido ao erro, não era para ele estar deitado, era para ele estar na guerra. Na guerra. Para estar guerreando. Verdade. Você vê que às vezes a Lutando. gente quer se deitar ou quer descansar quando Deus está mandando guerrear. Primeira coisa, Faz ficar quando Deus manda ir. Segundo, deitar quando você tem que guerrear. Terceiro, e andava no terraço da casa real. Isso é andar no palácio, é síndrome de ociosidade. Tá ocioso. Tá ocioso. Tava andando no palácio, mas não era para estar ocioso, era para estar na guerra. Quando a gente fica ocioso, a gente fica vulnerável. Sim. A ociosidade traz vulnerabilidade. Uhum. Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas um descuido. Um ficar quando se deve ir. Gerou nele uma ociosidade. Meu Deus. Era para estar batalhando, mas tá ocioso. Você vê que o jovem, hoje, ele não pode cochilar? Na verdade, ninguém, nenhum crente pode cochilar. A gente tem que estar todo o tempo na guerra, guerreando, batalhando. Com a mente ocupada, Verdade, né? mente ocupada, Não toda dá pra hora, ficar todo momento, ocioso. é verdade. Sim. Quarto, e passeando no terraço da casa, viu o terraço uma mulher que estava lavando. E era mulher muito formosa. Olhar quando tem que se tampar os olhos. Eita. Nesse momento, quando Davi viu, primeira vez, Era. tinha que tampar os olhos. Mas Mas ele Davi se deixou. permaneceu em olhar quando se tinha Uhum. que tampar os olhos. Você vê, algumas coisas Deus nos faz ver, Não faz ver. ou o inimigo nos faz ver, É. e a gente diz, uma olhadinha. Aí, cava. Segunda olhadinha, já era. Filho. Vai conduzindo. A ociosidade, a falta de estar na guerra e olhar quando você tem que tampar os olhos. Quinto, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Procurar conhecer quando alguém já a conhece. Davi mandou quem é aquela mulher? Aí disseram para ele, olha, ela é a mulher de Urias. Todo mundo já conhecia aquela mulher, mas Davi procurou conhecer. Sabe quando a gente quer conhecer aquilo que todo mundo já conhece? Eita. Ah, porque eu não conheço, porque eu não tive experiência, mas eu quero conhecer porque fulano conheceu. Eu quero viver porque fulano viveu. Você vê que a gente pode evitar o pecado antes de gerar as consequências? Sim. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, rei de Israel. Mas ele continua insistindo. E enviou Davi, perguntou para aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer.
ultrapassar limites quando se tem barreiras. Davi ultrapassou limites, mas tinha uma barreira. Qual era a barreira? Mulher de Urias. A barreira era essa. Mulher de Urias. Mas Davi resolve ultrapassar as barreiras. Você vê? Tem barreiras que Deus nos coloca, mas a gente não pode ultrapassar. Limites. É. E talvez a gente não entenda quais são os limites. Ou melhor, a gente não queremos, a gente não gosta de limites. Sim. A gente não gosta de A barreiras. gente quer ir. A gente quer liberdade, É. né? A gente quer ser livre. Mas Deus colocou barreiras. Tem gente que Deus cobra muito. Tem gente que Deus cobra pouco. De quem Deus cobra muito, são muito mais barreiras. Tem Uhum. vive no limite, vive limitado. Verdade. É, né? isso mesmo. Mas fulano, Deus cobra tanto de fulano, da Ingrid, mas não cobra tanto do Michel. Aí é Deus particular. É. Mas de quem Deus cobra mais, Deus dá mais. Tá pronto pra viver isso, né? Pronto. Isso. É forte, hein, Então. gente? Muito forte. Trazer para perto quando tem que se manter longe. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. Você vê? Quando a gente quer alguma coisa perto, mas Deus já determinou que ela tem que ficar longe. Sim. Davi diz assim, olha, tem barreira, é mulher de Urias. Mas não tem nada não. Traz para perto. Aquilo que tem que ficar longe. Você vê que o pecado pode ser evitado? Sim. São lições básicas que o texto dá que a gente pode evitar o pecado. Antes de ter alguma consequência. Entrar quando se tem que sair. Então, enviou mensageiros e mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela. Entrar quando se deve sair. Tem hora que Deus diz assim, ó. Sai, filho. Nem entra. A gente, Sai dessa aí. não, eu só vou colocar a pontinha do pé. Não, eu só vou É só ver um teste, como é que só pra ver como é. É Como só é que um é, né? teste. Meu, É. o problema mora aí. Quando a gente quer ultrapassar os limites e as barreiras. Para finalizar, deitar quando tem que estar em pé. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Você vê que ele não respeitou os limites, não respeitou as barreiras, não tampou os olhos. O pecado poderia ter sido evitado, mas Davi deitou com ela. Tantas coisas que sinalizou a Davi a não, né? Não teria É consequência. bem assim na nossa vida, né? Deus dá Sim. vários sinais e a gente fica dando de que não tá entendendo. Mas Sim. aí o que aconteceu, as consequências foram trágicas. Uhum. O Senhor disse, a espada, Davi, não vai sair da sua casa. Betseba teve um filho, morreu. Aí depois Deus deu Salomão. Deus do Salomão. Mas você vê, a questão é ceder Sim. quando deve resistir. Você quer ver um exemplo de resistir? José. Correu da mulher de Potifar. Correu da mulher. Deixou na mão dela as vestes. Sabe por quê? Vou soltar pra vocês aí. Quem já perdeu a túnica que o pai deu, não se preocupa com as vestes de Potifar. Meu Deus. É Ele já forte. tinha perdido a túnica. Você acha que ele vai ligar para as vestes de Potifar? É. É É melhor perder as vestes do que perder as promessas. É forte. É forte, hein? Meu Deus, hein? Tem muita gente abrindo mão das promessas por causa das vestes. E olha que isso é algo que eu tô escrevendo. É spoiler, tá? Ei! Pra vocês Quer verem. dizer que o senhor tá mais um livro aqui, escrevendo. é o segundo livro. Eu Né, vamos lançar esse livro aqui? tenho um desejo de escrever sobre José. E eu tô meditando sobre as vestes de José. Todas as vestes que José teve. Túnica, Uhum. veste de escravo, veste de mordomo, Eita, é forte, hein? E o livro, então? veste de preso e veste de governador. Você vê que cada veste, isso fala de um nível. Uhum. Você entende que Deus eleva e abate? Eleva e abate. Primeiro, ele era filho. Quem é filho está elevado. Sim. Mas Deus falou assim, ó, não, a partir de hoje você vai ter veste de escravo. É. É vendido como escravo. Chega lá no Egito, Potifar compra ele. Deus diz, agora eu vou te dar uma veste de mordomo. Deus eleva o nível dele. Perde as vestes de mordomo na mão da mulher de Potifar. Deus, agora eu vou te descer. Ô, José. Preso. Aí depois Deus diz assim, agora sim, você tá pronto. Você vê que são estágios. Deus Sim. te eleva e te abate. Isso é processo. Sim. Isso é Deus te preparando. Porque como você pode governar se você não sabe o que é ser um escravo? É. Como você vai governar se você não sabe o que é ser um preso? Como Forte. você vai governar se você não sabe o que é ser um mordomo?
Mas Deus colocou ele lá em cima e disse, agora você vai ser governador. É melhor perder as vestes que o homem dá para receber as vestes que Deus tem preparada. Porque o que Deus tinha preparado para ele era a veste de governador. Então a gente quer receber o que o homem tem para nós e esquece daquilo que Deus tem preparado. Meu Deus, é forte, hein? É.